quando a gente fala de Pentecostes, da perspectiva antroposófica, assim, como fundamento, quem é esse espírito que baixou nos apóstolos depois da ascensão? Né? Que festa é essa que o Steiner fala, que chama festa móvel? E por que ela é uma festa móvel diferente do Natal, que é uma festa fixa? O que tem por trás disso tudo, né? Então, uma coisa interessante para a gente colocar aqui, que a gente falou tanto dessa diversidade do indivíduo, dessa liberdade do indivíduo de se integrar à comunidade, né? E o que seria isso? O ser humano, antroposoficamente, né? Eu estou falando aqui fundamentalmente a partir da perspectiva do Steiner, tá? Ele tem uma constituição espiritual que ele é dividida em três elementos superiores, né? Que é a identidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito. A Marli, ela falou um trechinho ali que vai totalmente ao encontro sobre a estrela, o sol e quando nasce no coração individual. A estrela, ela na antroposofia, ela é o símbolo, ela fica no alto da árvore de Natal e ela simboliza a direção para onde nós temos que caminhar. Ela é a nossa direção e ela é uma estrela que fica no pináculo da árvore de Natal. É um símbolo da árvore de Natal. E ela simboliza o Pai. Nós temos que caminhar para o Pai. E esse elemento, ele vive no íntimo mais inconsciente do ser humano individual. Esse elemento, ele é chamado de Atma ou homem-espírito. Esse elemento que a Marli citou, que quem traz ele para o âmbito mais abaixo é Jeová, inicialmente. E ele vive em todos os seres, porque o ser humano espiritualmente, a configuração humana superior, ela é homem-espírito no nível mais elevado. Depois, ela é espírito vital ou Budi, que é o próprio símbolo do Cristo, onde todos nos encontramos. E esse onde todos nos encontramos é o espírito crístico, realmente, é o símbolo de Pentecostes. E quando ele surge no elemento individual, é o elemento manásico do ser humano que chama identidade espiritual. Esse elemento, identidade espiritual, ele, da forma mais simplória, falando, que o Steiner traz, ele é a própria individualidade do ser humano. E a gente tem que ter uma diferença entre a individualidade e a personalidade. Nós estamos personalidades, mas por trás dessa personalidade vive um elemento espiritual muito antigo, que é a identidade espiritual, que está sendo construída na Terra desde a Lemúria, quando incorporou pela primeira vez no elemento individual, num homem animal, um ser que pôde receber esse elemento superior. Esse elemento, ele vem, encarna num povo, encarna em outro povo, encarna em uma época, encarna em outra época, encarna como homem, encarna como mulher, e ele vem encarnando e se desenvolvendo. Este elemento, ele é chamado de Espírito Santo. Este é o Espírito Santo. Ele não tem pátria, ele não tem povo, ele não tem gênero, ele não tem raça. Ele é filho de todas as raças, de todos os povos. Esse ser é o Espírito Santo. Esse ser que foi reconhecido pelos apóstolos, porque depois da ascensão, Cristo permeou todo o campo etérico planetário e está disponível para o ser humano alcançar essa concepção. Agora, pensando, se a gente fizer um pouco uma reflexão em cima disso, esse ser, ele é filho dos povos, das raças, do gênero, das épocas, mas ele é uma construção única. Nenhum espírito, nenhuma individualidade presente aqui teve o mesmo caminho. Cada um fez seu próprio caminho de forma singular através dos seus ciclos de encarnações.
E isso é a consciência desse ser que chama Espírito Santo. Ele é a consciência do Manas, ou da identidade espiritual. O nome que o Steiner dá para o Manas, Manas é conhecido pelas muitas escolas esotéricas, né? A teosofia chama de Manas, né? A Rosa Cruz, mas na antroposofia o Steiner dá o nome de identidade espiritual, porque é a sua própria identidade, é a individualidade, o Espírito Santo. E ele nasce através de um processo que a gente faz no corpo astral, né? Que é a purificação do corpo astral. O corpo astral, quando ele é purificado dos elementos inferiores, ele ascende a pureza, e quando ele alcança isso, surge tem um nome na antroposofia também, que o Steiner dá, que chama Virgem Sofia, que é o símbolo da Virgem Maria. Quem dá a luz a Jesus é a Virgem Maria, mas o símbolo oculto é a própria Virgem Sofia que dá a luz ao Cristo. O Cristo pode nascer do elemento virginal astral, porque esse elemento virginal ele se abre e ele pode receber a identidade espiritual dentro de si. E essa é a língua de fogo do próprio Espírito, que incorpora-se no elemento astral. E nesse processo você acessa o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o elemento individual, da individualidade. E quando ela se incorpora, ela faz o reconhecimento de que ela é filha da humanidade, de todas as experiências da humanidade. Quando ela faz esse reconhecimento, ela reconhece o Cristo. Por isso que tem esse símbolo da língua de fogo e eles falando em línguas do mesmo ser que os inspirou a ser o que eles são. Porque os seres, esse Espírito Santo, essa individualidade, ela é filha da terceira hierarquia, dos anjos, arcanjos e arqueus. Esses seres doam, eles se desenvolvem, eles evoluem através do próprio ser humano, a terceira hierarquia. A terceira hierarquia, ela preenche o mundo com o espírito. Então, essa terceira hierarquia é como se ela doasse a sua própria individualidade para nossas próprias experiências pessoais. E com o caminhar, através da condução daquela estrela inicial que a Marli citou, né, que é o próprio Jeová. Quem é Jeová? Jeová é o espírito crístico antes do mistério do Gólgota. Ele é um dos 7 Elohims, né? Mas ele é o reflexo da consciência crística no movimento descendente do espírito até a matéria. O que é esse movimento descendente? Ele se tornar uma individualidade, ter consciência do eu sou. Por isso Moisés vai até, né, quando ele encontra a divindade, ele ouve, né? Eu sou, o eu sou me enviou a vós para o reconhecimento deste elemento, que é o próprio elemento individual. E nesse reconhecimento do elemento individual é o nascimento do Cristo. Porque quando a gente tem consciência do elemento individual, que é o próprio Espírito Santo, que está sendo construído desde a Lemúria, eu integro a Virgem Sofia ali, o elemento da individualidade. E aí nasce quem? O Cristo nesse momento. E aí o Cristo nasce no coração individual. Por isso que o Steiner fala, Pentecostes é uma festa do futuro. E ela é uma festa móvel. Por que móvel? Porque cada um tem seu tempo. A cada um vai acender, e quando ele acender, o nascimento do Espírito Santo acontece a seu tempo, em cada individualidade. E quando isso acontece, toma-se essa consciência crística do somos todos um, que não tem pátria, que não tem raça, que não tem nenhum aspecto divisível, porque ele está na segunda hierarquia, essa consciência. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente ascende da primeira hierarquia, da terceira hierarquia, desculpa, que são os anjos, arcanjos e arqueus, e nós ascendemos à segunda hierarquia, que se relaciona diretamente ao espírito vital, que é o segundo elemento constituinte do ser humano superior. Então, esse aspecto ele é muito interessante porque nós temos que valorizar agora o elemento individualizado.
do ser humano, e em liberdade a gente alcança esse espírito de comunidade, como a UT trouxe, né? Exatamente como a UT trouxe. O elemento individual, em liberdade, ele se integra, porque antes tem aquelas comunidades, né? E quem está lá do lado da porta, quando a UT comentou, né? Quem está do lado de fora lá é Lúcifer e Ariman. Lúcifer é que traria esse sentimento de alienação e separação de toda a humanidade. E Ariman é a própria prisão desse sentimento de isolamento do que é o todo. E a gente tem que trazer essa libertação ao integrar toda a comunidade humana, porque a consciência crística ela é humana. Quando Cristo morreu no Gólgota, o corpo etérico dele se dissolve em todo o corpo etérico planetário e ele está vivo em todos os corações de todos os seres, todos. E tem um ponto interessante que a gente tem que olhar, eu estou falando isso por um ponto muito importante aqui, que a gente tem que ter consciência que não tem nada alienado disso. Nada. Nenhum povo, nenhuma raça, nenhum indivíduo alienado desse princípio. Todos os seres têm que ser integrados ao nosso coração. Todos, todos. Mesmo aqueles que aparentemente estão perdidos. Estão agindo que a gente pensa assim, meu Deus, não tem como abarcar esse ser no nosso coração, porque ele está fazendo mal, que ele está fazendo aquilo, ou está fazendo isso. Na verdade, a gente tem que abarcar, não tem outro caminho. A gente, às vezes, pode olhar a pessoa agindo mal, um povo agindo mal, né? A gente está vendo lá o que está acontecendo em Gaza, e a gente fica assim, nossa, como o arcanjo daquela. Qual é a situação dos arcanjos nessa situação, né? O arcanjo de Israel com relação ao arcanjo de Gaza. E muitas vezes a gente julga pelo pensamento materialista. E o Steiner fala uma coisa bem interessante sobre isso. Eu vou fazer uma analogia com esse pensamento, porque ele tem uma relação bem importante para a nossa compreensão hoje, com o desenvolvimento do pensamento racista. O Steiner, ele fala uma coisa bem interessante. Uma das tarefas, essa relação do desenvolvimento das raças, ela tem um reflexo dos espíritos do movimento, que chamam dinamis, que eles são seres da segunda hierarquia, tá? Eles são dinamis caídos que ficam na esfera do Sol. E o impulso retrógrado deles gerou a divisão entre os seres humanos e gerou as raças, né? Tem um propósito, obviamente, para isso acontecer. Mas são impulsos de seres inferiores. E eles têm uma relação direta, atuam direto com as quatro almas grupos da humanidade, né? Que é o boi, o leão, a águia e o próprio homem, tá? E eles se relacionam diretamente com os corpos, tá? E na antroposofia, né, fala-se que o boi é o índio vermelho, é o povo vermelho. O leão é o povo negro. A águia, o malaio. E o homem seria o oriental, o povo amarelo. E surgindo num momento, a gente tem o Cáucaso, que é quem tem a tarefa de fazer a integração de humanas. E aí surgem muitas colocações de racismo e etc. Mas vamos fazer um pensamento aqui em cima do que o Steiner traz sobre essa questão do Cáucaso. No Cáucaso, imagine, a gente fica a gente ouve muito essas críticas sobre essa relação dos povos, e surge essa questão em vários núcleos, eu já vi falando sobre o racismo. Imagine o Steiner falar assim: em tal povo vive o germe da raça maligna. Vocês sabem quem é a raça maligna? A raça maligna é o reino humano que ele é
o subdesenvolvimento do reino humano atual. Ou seja, aqueles que não alcançarem Cristo caem para um reino inferior no futuro Júpiter, que é a próxima encarnação planetária. E esses seres, eles são o germe, eles estão no germe da raça caucasiana, que é a raça branca, digamos, né? Por quê? Porque quando o ser humano integra humanas, ele integra o caminho de toda a humanidade em si, em todo o período de tempo. Essa é a tarefa manásica do ser humano, que é, humanas é o Espírito Santo, gente. Lembra? Esse é o símbolo de Pentecostes. É a integração deste elemento. Quem não é capaz de integrar a toda a humanidade em todo o período de tempo, cai. E como o desafio atual é esse relacionado à integração da alma da consciência, a alma da consciência é onde vive o elemento manásico. Ele precisa fazer essa integração, senão ele cai. Com relação a esse impulso, o que acontece? O ser humano, na época atual, que chama quinta época pós-atlântica, o ser humano ele tem a tarefa de fazer essa integração. Por isso que a festa de Pentecostes, que o Steiner fala que é uma festa muito importante, porque ela representa a conclusão do trabalho de integração deste elemento da alma da consciência, que a alma da consciência é o elemento superior da alma, ela tem alma das sensações, alma do intelecto e alma da consciência. A tarefa da atualidade é a integração dessa alma da consciência. E ao integrar a alma da consciência, a gente integra o elemento do humanas, que é a individualidade. A individualidade é o caminho que transcende todos os povos, toda essa separação. Então, a gente tem que olhar, quando a gente observa esse aspecto, quando a gente está tratando dos arcanjos, entender essa tarefa, porque a tarefa, como do ser humano é integrar a alma da consciência, a tarefa do arcanjo é integrar o elemento crístico, que integra todos os arcanjos em harmonia. Então, é importante a gente ver que todo sentimento que a gente pode gerar em cima do passado que aconteceu, por exemplo, colonizador e etc., ele vai ter que ser superado também. Pelos seres humanos, por que pelos seres humanos isso é uma tarefa do arcanjo? Porque o arcanjo, ele se desenvolve através do ser humano. Então, conforme um povo alimenta uma mágoa muito profunda de outros povos, isso gera a alma do povo e não o espírito, tá? O espírito e a alma são diferentes. Essa alma do povo é como se fosse o corpo astral do povo, do espírito. E ele derruba o arcanjo, porque o arcanjo tem a tarefa de integrar-se em harmonia com o espírito universal, que é Pentecostes. Se ele não é capaz de fazer isso, ele cai. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, quando a gente olha o arcanjo de Israel hoje, gerando esse conflito com Gaza e etc., a alma do povo de Israel é muito importante como vive os sentimentos que estão no povo em relação aos outros povos. Porque se eles não conseguirem gerar uma harmonia de sentimentos em relação a todos os povos, eles derrubam o arcanjo também. Então, isso eu trago até para esse sentimento coletivo. Pessoal, para quem quiser saber mais sobre as hierarquias, sobre os arcanjos, sobre a relação dos povos e o desenvolvimento da individualidade humana através dos povos, das nações, das raças e dos períodos de tempo, participem da pós-graduação em antroposofia que está sendo oferecida pela Unirp e começa na próxima semana, no dia 8 de agosto. Tá? Eu vou deixar o link com as informações na descrição e o contato aqui também no final do vídeo. Tá? Muito obrigado.